Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer um convite muito importante para você que nos assiste, porque no domingo agora nós estaremos na Igreja do Novo Nascimento realizando uma oração muito importante e necessária em favor das pessoas que estão vivendo um momento muito difícil em suas vidas. Todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, que são reuniões direcionadas, acima de tudo, para a busca da presença de Deus, o fortalecimento espiritual. São reuniões direcionadas para que as pessoas possam, acima de tudo, crescer espiritualmente. Mas nós estaremos, neste domingo, realizando uma oração especial em favor daqueles que estão passando por um momento muito difícil, ou quem sabe por um período muito difícil. Nenhum ser humano, nós não temos condições, evidentemente, de controlar, as circunstâncias que estão diante de nós, mas nós podemos vencê-las por meio da fé. As circunstâncias contrárias, adversas, negativas, por piores que sejam, elas não são capazes de impedir a manifestação do poder de Deus, porque Deus não está limitado a nada, Ele não depende, inclusive, das circunstâncias deste mundo para cumprir a sua palavra. Agora, muitas das vezes, o ser humano, quando enfrenta circunstâncias contrárias, adversidades, impossibilidades, muitas das vezes permite que o desânimo tome conta do coração. E essa coisa de ficar desanimado ou permanecer desanimado, essa é uma decisão nossa, individual. Ninguém consegue controlar as circunstâncias deste mundo, Não há como você controlar as circunstâncias. Muitas das vezes elas se tornam adversas, elas se tornam difíceis, elas se tornam contrárias, às vezes elas se tornam impossíveis de serem mudadas pela capacidade ou pela força humana. Mas permanecer desanimado ou não é uma decisão da pessoa. Deus é Deus para operar, agir, se manifestar, mudar qualquer situação, mas para isso Ele precisa encontrar fé dentro de cada um. A Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 em diante, a Bíblia fala a respeito de uma situação muito difícil que o rei Davi viveu. Davi, naquela época, vivia numa cidade chamada Ziclag, e Davi saiu com os homens de guerra. Ele tinha as suas missões, ele tinha as suas responsabilidades, os seus objetivos, e ele saiu com os seus homens de guerra, e a cidade ficou, de certa forma, desprotegida, até que vieram os inimigos e sitiaram uma cidade, saquearam uma cidade, queimaram uma cidade, eles incendiaram uma cidade, e mais do que isso, aqueles inimigos, eles sequestraram todas as mulheres, crianças, pessoas idosas e levaram. E quando Davi retornou com os homens de guerra, o cenário era tão difícil, tão ruim, tão contrário, tão terrível, Eles viram a cidade totalmente queimada, tudo foi destruído e, além disso, suas famílias haviam sido levadas cativos. Eles não sabiam se os seus familiares estavam vivos ou mortos, e diz a Bíblia que aqueles homens e também Davi, eles choraram, e choraram até não ter mais forças para chorar. Nem todas as pessoas viveram essa experiência tão difícil
de chorar a ponto de não ter mais forças para chorar. Aqueles homens eram homens de guerra, homens acostumados, né, com situações difíceis, mas aquele quadro, aquela situação foi tão difícil para eles, que aqueles homens de guerra, eles entraram em pranto, em desespero, e choraram até que não tinham mais forças para chorar, e a situação do rei Davi se tornou pior ainda, mais difícil. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a responsabilizar Davi por aquilo e disseram: vamos apedrejá-lo, porque eles queriam buscar um culpado para tudo aquilo, e Davi era o rei, era o líder, né? E Davi estava numa situação muito crítica, mas diz a Bíblia assim, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativa. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, até aí, a Bíblia fala de um quadro extremamente grave, difícil, né? Aqueles homens entraram no desespero, se angustiaram e ainda começaram a querer responsabilizar Davi, dizendo que deveriam apedrejá-lo. Mas a situação era muito crítica. Mas Davi, diz a Bíblia, no versículo ainda, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, né? Aí é que está o início, né, de uma vitória. Davi, até um determinado momento, estava angustiado, aflito, chorou até não ter mais forças para chorar, mas ele tomou uma decisão dentro dele, ele se reanimou em Deus, né? Ele lembrou-se da grandeza do poder de Deus e através da fé, Davi se reanimou, porque permanecer desanimado é uma decisão de cada um. O ser humano pode enfrentar situações que provoquem desânimo, né? Que provoque tristeza, que provoque medo, que o leve ao desânimo. Mas permanecer desanimado ou não, aí é uma decisão da pessoa. Se de fato ela quer vencer, ela quer uma transformação, ela quer que Deus faça aquilo que as mãos dela, a capacidade humana não pode fazer, o primeiro passo que a pessoa tem que tomar é esse, não permanecer, não aceitar permanecer desanimada, porque quando a pessoa permanece desanimada, aí torna-se muito difícil essa pessoa tomar uma atitude de fé para que Deus possa se manifestar. Então Davi, o que fez? Ele se reanimou em Deus, ele tomou aquela atitude dentro dele: não posso ficar desanimado, prostrado aqui. Se eu ficar aqui me lamentando, chorando, prostrado, não vai acontecer nenhuma vitória, nenhum milagre, nenhuma transformação. Ele se reanimou em Deus e ele pegou a estola sacerdotal e foi consultar a Deus, né? Foi buscar em Deus uma direção, o que eu faço, o que eu devo fazer, até que Deus deu uma direção de que ele deveria perseguir os inimigos, e a partir dali Deus foi se manifestando. Homens que estavam com ele se cansaram, a metade, né, eram 400, 200 homens se cansaram, não conseguiram prosseguir naquela perseguição para alcançar os inimigos. Davi continuou com os 200, até que Deus abençoou. Eles encontraram um dos inimigos que estava caído, quase morto. Davi o ajudou e aquele homem se propôs a mostrar onde estavam os inimigos, e Davi alcançou os inimigos como Deus havia prometido. Ele conseguiu resgatar todas as pessoas, tudo que os inimigos haviam levado, e ele, como Deus havia prometido, ele recuperou tudo. Então, é muito importante você que está aí
quem sabe enfrentando dificuldades, adversidades, circunstâncias contrárias. Se você está desanimado, desanimada, lembre-se disso. Permanecer desanimada não trará nenhuma transformação, nenhuma resposta, nenhuma vitória, nenhuma solução, nenhuma saída. É preciso se reanimar, e se reanimar sobretudo em Deus, porque existem situações que, por mais que a pessoa seja esforçada, determinada, corajosa, ela não vai conseguir mudar. Existem situações que só o poder de Deus para transformar. Então, quando Davi se reanimou, aí Deus começou a dar uma direção. Então, neste domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos realizando essa oração especial em favor daqueles que estão vivendo um momento muito difícil. Você precisa de uma saída, de uma direção, de uma solução, de uma transformação. Você precisa vencer situações que com as suas mãos você não consegue vencê-las. Então, nós estaremos no domingo orando para que Deus, assim como abençoou Davi, né, e o tirou daquela situação tão difícil, e o tirou de uma maneira vitoriosa, abençoada, ele faça a mesma coisa com as pessoas. Eu estarei pessoalmente aqui na nossa sede, na cidade de Marília, na Avenida República 4.729, no bairro Castelo Branco, aqui na cidade de Marília. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, número 4.217, no bairro da Malé, no Rio de Janeiro, também fazendo essa mesma oração. Lá na nossa igreja em Moçambique estará o pastor Celestino realizando essa oração também, ali na rua Cruci Gomes, 605, no bairro da Munhava, na cidade de Beira, né, na província de Sofala e Moçambique. Ele também estará realizando essa oração. Então, você que me assiste e vive numa dessas cidades e deseja, né, ser abençoado, então, domingo agora, essa oração especial em favor daqueles que estão atravessando um momento muito difícil. Se você está desanimado, desanimada, lembre-se que permanecer desanimado, desanimada, é uma decisão da pessoa. Ela pode permanecer, ou ela pode também, dentro dela, numa atitude de fé, se reanimar e falar, não vou ficar prostrado, não vou ficar desanimado, desanimada. Há um Deus que pode transformar, que pode mudar tudo isso, e eu vou buscar a esse Deus. Domingo agora, esteja conosco. Um grande abraço, Deus abençoe, até lá. Assiste e vive numa dessas